Ó, e tem novidade aqui no Ver Mais, o quadro Direito de Família agora é semanal e não mais quinzenal, gente. Não precisa mais esperar 2 semanas, agora é uma só. Toda terça-feira a gente recebe os especialistas que vão te orientar sobre o que fazer naquelas situações delicadas em que talvez você precise acionar a justiça. Hoje é dia do advogado Maicon Raulino Coelho, que está aqui com a gente esperando a sua mensagem. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Marta. Boa tarde a quem nos assiste em casa. Boa, já tem mensagem chegando aqui. Minha filha mora com o pai, ele tem a guarda, mas ela quer vir morar comigo. O que eu devo fazer, já que eu pago pensão para ela? Veja, se você tem um bom relacionamento com ele, basta inclusive que vocês façam um acordo de alteração da guarda. Ela não diz a idade da filha, né? Geralmente quando a filha é mais velha, tem 13, 14 anos, acontece deles quererem às vezes mudar, morar um pouco com o pai e com a mãe. Então, muito tranquilo. Se você tem um bom relacionamento, chame ele e conversa, ó, vamos fazer um acordo, eu faço a alteração da guarda e automaticamente também faz o acordo de fazer a alteração do pagamento da pensão, né? Porque geralmente o guardião recebe o pensionamento que é para dispor das despesas da criança, da menina no caso. Então, faça um acordo, é tranquilo. Caso não haja um acordo, você pode ir até o juízo que deferiu a guarda e fazer o pedido de alteração da guarda. E se a criança tiver mais de 12 anos, ela já é ouvida, já é pré-adolescente. Pode, inclusive, juntar uma declaração dela, um depoimento dela, que isso vai servir para o juiz também fazer essa alteração. E daí, na audiência, se a criança disser a vontade dela, a guarda provavelmente vai ser alterada. Também tem dúvidas sobre o assunto? Participe com a gente no nosso WhatsApp, é o 88226543, DDD 48, e é por escrito, viu, gente? A gente não tem condições de ouvir o áudio. Doutor, mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se a minha mãe tem direito à pensão de viúva. O meu pai faleceu e o INSS negou. Como é que eu devo proceder? Então, vamos lá. O pensionamento você já fez o certo, né? Há um entendimento do Supremo Tribunal Federal que o pessoal pode ir para a Justiça pedir pensão depois que é indeferido pelo INSS. Uma tentativa da Justiça de evitar o atolamento do Judiciário. Então você vai recolher toda essa documentação e vai até agora a Justiça Federal e vai processar o INSS pedindo esse pagamento de pensão. Pode eventualmente pedir uma tutela antecipada para que o pensionamento seja pago imediatamente. O que você tem que provar? Se for indeferida a pensão do seu ex-marido, provavelmente o INSS entendeu que você não era dependente economicamente dele. Não era casada, às vezes é só a união estável, daí o INSS às vezes indefere porque não há uma prova robusta. Então você vai ter que... E tem que ver isso, se você diz ex-marido, então pressupõe que era casado. Mas se houve a negativa, talvez se fosse uma união estável a pessoa confundiu. Então você vai ter que propor aí, quem sabe, a própria união estável com a dissolução e o reconhecimento do pedido de pensão na Justiça Federal. Se você não tiver condições de arcar um advogado, pode inclusive consultar a Defensoria Pública da União. Eles fazem esse trabalho para você, mas tem que correr atrás. Ok. A minha filha tem 14 anos e engravidou. É possível que o pai dela deixe de pagar a pensão alimentícia, já que ela tem 14 anos e está grávida? Tem a ver, doutor? Vamos lá. Primeiro que se ela tem 14 anos e ficou grávida, ela foi estuprada, já que a lei pressupõe que as menores de 14 anos não podem ter conjunção carnal, que isso é crime. Então nós já temos esse problema muito grande. Mesmo que ela tenha consentido, houve uma violência, que eu lhe aconselharia a denunciar, né, o crime, que é um crime muito grave para ela. O pensionamento persiste normalmente se houver a dependência econômica, não é o fato dela ter sido mãe, às vezes foi contra a vontade dela. Aliás, a lei penal hoje, inclusive, tem uma previsão específica que menores de 14 anos, eles pressupõem-se o estupro porque não pode consentir na relação sexual. Então, tem essa situação muito grave. E você tem que procurar, quem sabe, até o Conselho Tutelar, porque se houver uma denúncia, pode ter algum problema até da sua guarda com relação a ela. E isso tanto faz se o parceiro dela foi maior ou menor de idade? Se for maior de idade, é crime especificamente. Se for menor de idade, é um ato infracional equivalente ao crime de estupro, de vulnerável, no caso específico, né? Situação delicada, né? Muito delicada. Eu lhe aconselho... Primeiro, respondendo a pergunta objetiva, não vai perder a pensão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dependência econômica, imagina, nem pode, em tese, casar, a não ser que tenha... É uma situação muito delicada. Agora, o que me preocupa aí é a violência que a criança, que a adolescente, no caso, sofreu. Muito tá? bem. E é um crime que não prescreve, então, enquanto ela não tiver 18 anos, tem que denunciar isso aí, é muito sério. Muito bem. Doutora, ela teria que procurar um advogado, então? Sim, sim. Ou no caso da violência que a criança sofreu, pode ir direto na polícia e denunciar. Que a polícia tem que ir atrás. Isso é um crime gravíssimo, né? Imagina. A gente às vezes nem para pensar, nem dá conta. Não é só porque ela tinha um namoro dos adolescentes com menos de 14 anos, a conjunção carnal, ela é crime presumido, inclusive. Olha só.
havia uma discussão em relação a isso, mas não há mais como consentir. E tem que cuidar da responsabilidade do pai, enfim. Ser pai hoje em dia é difícil. Né? Doutor, difícil. Muita pergunta chegando. Vamos ver se a gente consegue Desculpe. responder todo mundo. Sou de Imbituba, sou separada. O pai do meu filho, ele tem direito, acho que ela quis dizer que se ele pode ajudar ela em custo para médico, para o filho, fora a pensão? Claro, sem dúvida nenhuma. Ele pode contribuir com qualquer coisa a mais. Até aconselharia, até porque isso é uma forma de estreitar o laço afetivo entre os pais. Pode sim. Tenho 2 filhos, o meu ex-marido paga só R$250 para os 2, né? Ele não ajuda mais em nada, é só a pensão e pronto. Tá certo isso, doutor? Pelo que você fala, o valor já há uma presunção, inclusive jurisprudencial, de que o valor é insuficiente para as 2 crianças de R$250. Se fosse R$250 para cada um, até já é um valor mais significativo. Eu lhe aconselho, se já processou ele e recebeu isso judicialmente, tem que pedir o aumento da pensão e dizer, olha, não tenho condições de sustentar essas 2 crianças com os 2 filhos, eu trabalho também, eu tenho renda também, mas é uma despesa muito alta. R$250 para as 2 crianças realmente é muito baixo. Tem que fazer prova de que o pai, no caso, tem condições. Se ele trabalha, vai descontar direto na fonte de renda. Se ele não trabalha, pede um valor maior e diz, olha, ele é pedreiro, ele é autônomo, enfim, tem alguma renda. Provas que a gente pode usar, Facebook, testemunhas, né, paga R$250, mas vai em shows caros, viaja, etc., e bota nas redes sociais esse sinal externo de riqueza, que é essa expressão que nós utilizamos, tem que aumentar a pensão. Pode pedir sim, é muito pouco, efetivamente. Muito bem. Estou namorando há 12 meses. Agora não está dando mais certo, mas ele só quer sair de casa se eu der o meu carro. É uma ameaça. Pelo visto, eles tinham uma união estável, eles moravam juntos. Lá, existe uma tênue discussão ainda na doutrina entre o namoro qualificado e a união estável. Se você tratou ele como namorado, mas foi morar junto, então você realmente foi para a união estável. Ele vai ter direito ao seu carro, não é bem assim, no máximo ele vai ter direito à metade se ele contribuiu. Porque veja, mesmo que você adquiriu o veículo na constância da união estável, a gente se amontoou, a gente está aqui no namoro, comprei um carro com dinheiro que é só meu, não tem que dividir, absolutamente. Agora, em relação a ele sair de casa, você pode inclusive pedir na própria justiça, propor a dissolução da união estável e pedir cautelarmente o afastamento do lar. Agora, se ele faz alguma ameaça, alguma coisa mais grave para você, isso seria violência doméstica. Daí já é uma outra esfera, uma esfera penal. Agora, não pode ser obrigado ao convívio. Tem que ver também de quem que é a casa, se é o aluguel e o aluguel está no seu nome, você tem direito de pedir para ele sair. Se está no nome dele, daí já é uma situação diversa. Então, ele aconselha procurar um advogado, porque o seu caso específico pode ser um pouquinho mais complicado, até por causa dessa questão do namoro, união estável. Tem mais aqui, doutor. Meu marido tem um filho. Eu gostaria de saber como é que eu faço para pedir o exame de DNA, porque o menino não é parecido com ele e ela se nega a fazer, provavelmente a mãe do menino, né? Desculpa, ela tem um filho, mas... É assim, o meu marido tem um filho. Tá. Meu marido tem um filho, eu gostaria de saber como faço para pedir o DNA, porque o menino não é parecido com ele. Ela está na dúvida se é filho do marido. Entendi. E a mãe se nega a fazer o DNA. Não, veja só, das duas uma, se ele já registrou e já há inclusive algum contato, mesmo que não seja mais filho biológico, há a paternidade socioafetiva. E daí, lamentavelmente, às vezes a situação já está consolidada, mesmo que você vá para a justiça não vai alterar. Não tem muito o que fazer, porque o registro da criança é interesse da criança. Então, se a criança já identifica ele como pai, já convive como pai, está registrado como pai, mesmo que o DNA seja negativo, é capaz de você não conseguir. Mas se não há o registro, só esse argumento é filho, propõe, o seu marido, no caso, vai propor ação de reconhecimento de paternidade e ela vai ser obrigada a fazer o exame de DNA. Não tem como fugir, claro, ele tem o direito de saber se é filho ou não. Ok. Eu tenho um filho de 10 anos do meu primeiro casamento, mas ele não é filho de sangue, né, provavelmente do ex. Mas ainda assim meu ex assumiu e paga a pensão de R$150. Isso está certo, doutor? Como eu disse, se ele assumiu a criança mesmo, não, se ele assumiu, eu pressuponho que ele foi lá e registrou. Se registrou, é filho idêntico, não há nenhuma diferença, tem que pagar o pensionamento igual. Não tem o que fazer. Queria saber se uma união estável comum para visita no presídio, ele vai ter direito nas minhas coisas? Não entendi bem essa pergunta. Provavelmente ela estava em união estável e o companheiro foi preso e ela quer saber se mesmo ele preso continua a união estável. E veja só, sua união estável ela se rompeu a partir do momento que ele foi recluso. Mas até ali, se vocês estavam 2 anos juntos, o que foi adquirido lá seria a união estável. Daí ele vai ter direito
digamos assim, a divisão daquilo que ele contribuiu da mesma forma se estivesse solto. Né? Inclusive, você tem o direito a visitá-lo, enfim, os direitos do preso. Né? Situação delicada, doutor. Tem uma vizinha, tem 15 anos. O pai permite que ela namore homens de 19 a 24 anos porque ele é viciado em drogas. Não, isso é crime. O que um vizinho ou um amigo, enfim, um parente pode fazer nessa situação? Veja só, menor de idade tendo relações com maiores de idade, no caso ela até tem mais do que 14 anos, então não há presunção legal de estupro, mas mesmo assim ainda pode ser ilegal porque provavelmente se ela namora, eles têm, digamos assim, algum contato, mas isso não pode. Você tem que procurar urgente, no caso, tanto a polícia quanto o conselho tutelar. Ou a polícia vai tomar a diligência específica, se ele é drogado, pode até encaminhar já para o próprio conselho tutelar para retirar a guarda dessa criança, que ele vai perder o poder familiar. Veja, isso daí praticamente ele está prostituindo a filha. Isso é uma coisa gravíssima, isso é um crime imediato que eu lhe aconselharia enquanto vizinha, se você tem certeza da situação, procure o conselho tutelar e a polícia, faça o boletim de ocorrência ao mesmo tempo. Tem que resolver isso aí. Doutora, acho que dá tempo para uma última pergunta. Eu tenho 2 filhos e o pai só paga R$200 para os 2. Situação parecida, né, com o que a gente falou agora. Eles são pré-adolescentes. Tem como eu receber o aumento do salário mínimo? Eu acho que ela quis dizer o aumento da pensão. Vamos deixar claro quais são os passos, então. Passo a passo para quem está nessa situação, porque são muitas essas situações. Eu recebo pouca pensão. Quando foi fixado os R$200, talvez as crianças tivessem 7, 8 anos. Conforme a criança vai ficando mais velha, as despesas vão aumentando. E a própria condição de pagar do alimentando, seja homem ou mulher, também aumenta geralmente. Melhora no trabalho, etc. Então você tem que fazer a seguinte prova. A minha situação mudou. Era uma, agora é outra. A criança tinha 10 anos, agora tem 14, a criança não ia para a escola, agora vai, mudou de escola, tem essas despesas, etc. Bom, se tiver algum problema de saúde, criança às vezes fica doente, pega asma, pega isso, alguma doença congênita, etc. E isso também é fator para aumentar. Você tem que reunir essas provas. Outra prova que você precisa, além da sua necessidade, as condições de pagamento do alimentante. O alimentante paga R$200, nunca aumentou. Primeiro que a pensão todo ano tem que aumentar conforme aumenta o salário mínimo. Então já fica essa sugestão. Se você ganha R$100, aumentou o salário mínimo 10%, tem que ganhar 110 no outro ano. Então, enfim, a sua prova da necessidade. Agora você tem que fazer a prova do que ele pode pagar. Ele viaja, ele tem um bom emprego, ele mudou de emprego, aumentou. Se tem carteira assinada, tem que pedir para descontar em folha. Tá? Se ele não desconta, tem que descontar agora. Você requer isso ao juiz através ou de uma ação de fixação de alimentos, efetivamente, ou da revisão de alimentos, que a revisão é tanto para diminuir quanto para aumentar. Outra coisa, ele não trabalha, ele não tem carteira assinada, mas ele é advogado, ele é médico, ele é pedreiro, enfim, etc. Você sabe que ele ganha mais do que isso aí. Ele ganha mais do que R$1.000 para pagar R$200, é muito pouquinho, para 2 filhos ainda. Então você junta essa prova. Mas ele não tem nenhum Facebook com testemunhas, doutor. O que eu faço? O WhatsApp, hoje o Código de Processo Civil permite que se você tem alguma troca de mensagens, pode ir no cartório onde você reconhece firma, que todo mundo conhece, vai lá e diz, olha, tem isso aqui, por favor, senhor cartorário, faça uma escritura pública, isso é prova, pode juntar no processo. Testemunha, pega testemunhas, pede para as testemunhas fazerem declarações, olha, declaro que sei que o fulano trabalha tanto e ganha mais ou menos tanto, porque eu paguei tanto, por exemplo, para ele. Isso tudo você junta, leva ao juiz e pede para aumentar. E alguma outra coisa, carro, o que acontece muito, Marta, é uma situação meio triste até, a pessoa sabe que tem alimento para pagar, então ele compra o carro no nome da mãe, no nome do amigo, mas é ele que está usando. Então, se você tem uma foto provando que ele está dentro desse carro, que ele usa o carro, que testemunhas que vê aquele carro, ele está ocultando patrimônio. Isso é muito grave, inclusive. Então, tem que dar uma de detetive aí e correr atrás. Muito bem, o advogado pode ajudar nisso, tem como que ter advogado. Tira todas as dúvidas aqui pra gente. Tem mensagem chegando até agora, gente. Pode parar, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente agradece a participação de vocês. A boa notícia é que semana que vem tem mais Direito de Família aqui no Ver Mais. Muito obrigada pela sua presença, doutor Michael. Satisfação como sempre. A gente adora.